Olá, senhoras e senhores. Provavelmente alguns de vocês que estão me vendo agora já reconhecem esse cenário. Eu achei o cenário propício para a nova série que eu estarei criando no canal, que seria sobre a história dos jogos de terror. Como surgiram, como foram evoluindo e como se encontram atualmente. Pois bem, vamos fazer uma viagem no tempo. Lá atrás, no início da era dos videogames. Antigamente não se tinha muitos recursos tecnológicos e por causa disso não se dava para criar algo que passasse uma atenção para o jogador. Então basicamente os jogos de antigamente eles tinham um conceito de terror, mas não eram jogos de terror propriamente ditos. O primeiro jogo que levou esse conceito, esse tema de terror que você tem conhecimento, foi um jogo chamado 3D Monster Maze. O conceito é bem simples, é você preso em um labirinto juntamente com um monstro que no caso era um T-Rex. O jogo tinha uma perspectiva de primeira pessoa e bem, não tinha trilha sonora, não tinha história, era bem simples. Uma coisa que era bem interessante nesse jogo era uma legenda que ficava logo abaixo na tela, narrava mais ou menos o que estava acontecendo na hora. Então se lia muitas vezes que T-Rex está à espreita, o T-Rex te viu a passos se aproximando, corra que ele está logo atrás de você. Isso para a época trazia, de certa forma, uma certa tensão ali e fez um relativo sucesso com a crítica no caso, pois o jogo não foi lá muito popular. Ainda mais ou menos nessa época o Atari já trazia alguns jogos com esse conceito de terror e que novamente estava longe de causar algum espanto ou tensão no jogador. Tinha o jogo do Halloween, que era um jogo que você jogava com uma babá e tinha que salvar algumas crianças de um assassino com a sua faca. O legal é que esse assassino ele surgia assim do nada, quando você menos espera, né, digamos assim, e toda vez que ele aparecia tocava uma música meio tensa, bem característica. Então, de certa forma também trazia uma certa tensão ali ao jogar esse jogo. Um outro jogo que merece um destaque dessa época era o jogo do Texas Chainsaw Massacre, que seria, na tradução brasileira, o Massacre da Serra Elétrica. O curioso desse jogo é que você joga com o assassino, né? Você é o assassino que tem como único objetivo serrar as pessoas. Enfim, havia outros jogos no Atari, mas o que eu posso destacar por hora são esses. Na geração seguinte, os consoles e até mesmo o PC não tinha ainda uma evolução, uma tecnologia suficiente para gerar um jogo que pudesse transmitir alguma tensão, algum terror para o jogador. E novamente os jogos ficaram apenas no conceito de terror, mas não eram jogos de terror propriamente ditos. Tivemos o nascimento de uma franquia que hoje é bem conhecida, que não era terror, mas que para a época, né, devido às suas temáticas com monstros, demônios e vampiros, poderia ser considerado até um jogo de terror, que seria o Castlevania. Nesse jogo você joga com Simon Belmont e é o jogo que introduz o jogador ao grande universo que ficaria muito famoso mais pra frente nas gerações seguintes da saga dos Belmont contra o Drácula. Havia também jogos baseados em grandes filmes de terror da época, tais como Sexta-feira 13. Nesse jogo você está no papel de alguns monitores ali do acampamento de Crystal Lake e tem que impedir Jason de matar alguns jovens. Só isso. E também um jogo baseado no filme A Hora do Pesadelo, do Fred Krueger. Nesse jogo você controla um jovem, né? Cada jogador controla um jovem e eles vão passando entre casas mal assombradas que vão alternando entre o mundo real e o mundo dos sonhos. E no final, é claro, você provavelmente deve enfrentar Fred Krueger. Outro jogo que eu tenho que ressaltar também é um jogo chamado Sweet Home. Ele é um jogo de RPG baseado num filme japonês de mesmo nome e que você controla 5 jovens, se não me engano, é um grupo de jovens que estão dentro de uma casa, mansão, né, mal assombrada
no qual, caso alguém do grupo morresse, ele não ressuscitaria, ou seja, a pessoa tinha que seguir o jogo com um integrante a menos. Foi um jogo que, embora não tenha sido muito popular, foi o jogo responsável pela criação de uma nova franquia que seria extremamente popular no futuro. Mas a gente vai chegar lá ainda. Na geração seguinte, embora novamente todo o avanço tecnológico, ainda não se tinha condições suficientes para criar um jogo que pudesse transmitir a tensão, o terror para o jogador. E novamente vemos jogos com conceito de terror, mas que não são jogos de terror propriamente ditos. Pro lado do Mega Drive eu posso citar o Bram Stoker Dracula, que foi um jogo baseado no filme com o mesmo nome, mas que basicamente o jogo era de plataforma. Pro lado do Super Nintendo, posso citar um jogo no qual eu gostava muito, que era Demon's Crest, um jogo feito pela Capcom, no qual você jogava com um demônio chamado Firebrand e que procurava pelo mundo afora as pedras que continham os poderes elementais. E que, bem, jogue se você quer saber mais detalhes. O primeiro jogo que eu senti um pouco de medo já foi nessa geração, foi com Doom. Doom, que é uma franquia que muitos aí já conhecem, é um jogo de tiro em primeira pessoa que tinha um inimigo em particular que eu me borrava de medo, não sei o porquê, que era esse aqui, ó, Kaku Demon. Mano, não sei porque eu tinha medo dele, eu era uma criança também, né? Bem, vários outros jogos também que tinham o mesmo conceito de terror foram lançados, inclusive os Castlevania, que ganharam sequências. Enfim, foi quando finalmente chegamos em 1992 e a capacidade tecnológica dos PCs fora capaz de produzir um jogo que passasse uma tensão, um terror para o jogador. A Infogrames lança Alone in the Dark. Alone in the Dark foi o jogo que criou o gênero Survival Horror. Ele trazia muitos elementos que ficou muito popular mais pra frente, como câmeras estáticas, personagens tridimensionais e todo esse conceito de exploração, puzzles, enfim. A história do jogo fala sobre um artista chamado Jeremy Hartwood, se eu não me engano, que adquire uma propriedade que muitos alegam ser mal assombrada. Mais tarde, esse Jeremy é encontrado morto enforcado na casa e tudo indica que foi um suicídio. Então o jogador pode escolher entre dois personagens. Um é Edward Kirby, um investigador particular que é enviado para tentar solucionar esse mistério, já que a polícia parece estar totalmente desinteressada. E Emily, que é a sobrinha desse falecido artista chamado Jeremy, que pretende solucionar esse caso porque ela acredita que seu tio não se suicidou, mas que houve algo por trás disso tudo. E é claro que o jogo foi um grande sucesso, ficou relativamente popular e não demorou muito para a Infogrames lançar duas sequências desse jogo. Em Alone in the Dark 2 você volta ao papel de Edward, que dessa vez tem que resolver um mistério sobre um sequestro em uma mansão que é apelidada de Cozinha do Inferno. Olha só, e essa residência ela é propriedade de um famoso gangster. Esse jogo ele sofreu algumas críticas porque ele deixou muito o seu lado de terror e partiu muito pro lado da ação. Então teve muita gente aí que ficou decepcionada com o segundo jogo. Porém, em Alone in the Dark 3, a Infogrames tenta novamente trazer o terror para sua franquia. Estamos novamente no papel de Edward. E nesse caso ele foi contratado para solucionar um desaparecimento de uma equipe de reportagem em uma cidade fantasma no faroeste. Esse jogo realmente ele trazia todo o clima que o primeiro jogo trazia e foi novamente bem recebido pelos amantes do já criado Survival Horror. Pois bem, embora essa franquia tenha ficado bem popular, não foi ela responsável por, digamos, popularizar o gênero Survival Horror ou os jogos de terror de modo geral. O jogo responsável por essa façanha viria mais adiante, um jogo que levou o nível de tensão e de terror a um nível
nunca antes visto no ramo dos videogames. Um verdadeiro marco na indústria do entretenimento. E aí, qual será o jogo? Espero que tenham gostado desse primeiro capítulo dessa nova série sobre a história dos jogos de terror. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, ou a cuca vai pegar. Se você não é inscrito no canal e quer continuar acompanhando, se inscreva no canal, ou o bicho papão vai pegar seu pé de noite, quando você estiver dormindo. Ou algo assim. Se você quiser ajudar a divulgar o vídeo e o canal, adicione esse vídeo aos favoritos. Ou senão, o Neymar vai aparecer nas suas costas aí, quando você estiver na frente do espelho, dançando eu quero tchu, eu quero tchá. Te vejo no próximo vídeo, se eu sobreviver.